Bom, aqui ao lado está o artigo que vocês vão ler. Eu vou pedir, nesse momento, para vocês darem uma olhada na introdução e na conclusão, para vocês se apropriarem do contexto. Eu vou mostrar para vocês algumas regras de grifo que eu criei a partir das dicas dos autores. E então, vocês terão um tempo para ler com qualidade todo o artigo, grifando vocês a partir das regras que eu mostrei e de outras que vocês julgarem importante. Então, eu vou dar um minutinho agora para vocês darem uma olhada no artigo bem rápida, tá bom? Antes de começar, eu gostaria só de compartilhar com vocês algumas regras de grifo que eu criei aqui para nossa dinâmica. Então, em amarelo estão alguns termos que eu julguei como importantes, né? Naquele sentido de ache as palavras-chave. Em verde, eu coloquei algumas expressões ou palavras de transição que indicam elementos importantes do raciocínio dos autores. Em rosa, eu coloquei exemplo de termos não relevantes para a gente discutir por que a gente não deveria grifá-los. As linhas, né, eu coloquei trechos mais extensos, que são as proposições e argumentos, e em azul eu coloquei o que eu fiquei em dúvida, se era para grifar ou não. Então vamos ler conjuntamente aqui essa frase da introdução, né? Então, só para situar vocês, a gente está aqui na introdução do artigo, e aí a gente chegou nesse parágrafo na página 2. O foco da análise aqui empreendida são justamente os efeitos para a dinâmica prisional e mesmo para a sociedade mais abrangente da existência de grupos de presos, não só constituídos e reconhecidos pelas autoridades como legítimos interlocutores na condução dos assuntos prisionais, mas também aqueles que buscam legitimidade entre os presos com base em outros fundamentos. Então, aqui a gente percebe que a gente tem aquelas frases, né? Desculpa, frases não, expressões que já indicam para a gente que o autor está falando. Esse é o foco do meu artigo, né? Então, aqui é importante a gente prestar atenção. Quando a gente se depara com essas expressões, para o desenvolvimento empírico de tal questão, ele está mostrando qual vai ser a estratégia empírica, né? Ou qual vai ser o argumento empírico trazido pelo autor. A gente tem que sempre analisar com cuidado a frase que vem depois. E por que eu grifei grupos de presos? Porque mais para frente a gente vai ver como sinônimos desse termo, que na verdade são 3 palavras, são repetidos ao longo de todo o texto. Por quê? Porque o artigo, né, fala sobre a representação dos presos, sobre o surgimento de facções, ou seja, sobre a subjetividade coletiva dos presos. Então, aqui eu grifei novamente uma palavra que indica uma relevância, né, do que vai ser dito nesse parágrafo, e justamente é o parágrafo em que os autores eles colocam qual é a estrutura do texto. Então, para o desenvolvimento empírico de tal questão, será explorado o caso do sistema prisional do Estado de São Paulo, onde, nos anos 1980, durante o governo de Montoro, as autoridades estimularam a formação de comissões de solidariedade dos presos, e onde depois surgiu, na época da década seguinte, o grupo autodenominado Primeiro Comando da Capital. Então, vocês poderiam até me perguntar, mas será que comissões de solidariedade dos presos é algo importante? Nesse contexto, em que o autor está falando, em que esses 2 relatos empíricos comprovam o argumento, essas 2 entidades, elas acabam assumindo relevância, por isso que eu grifei. Mas, se a gente continuasse lendo o texto e descobrisse que não há menção nenhuma a essas 2 organizações, e que, na verdade, foi só uma citação na introdução, a gente poderia depois tirar isso daqui e falar que não são termos relevantes. Bom, que se mantém atuante ainda no presente. Embora situados em contextos políticos e sociais diferentes, pretende-se, com a análise comparativa da emergência desses 2 acontecimentos no interior do sistema prisional paulista, desenhar a hipótese. Então, aqui é uma outra dica de que o autor está apresentando explicitamente para a gente qual é a hipótese do seu artigo, que é de que a obstrução à existência de mecanismos de comunicação e representação da população carcerária efetivamente legitimados pelas autoridades, no período da transição democrática, favoreceu a formação de um grupo de presos que se impôs pela violência, mas que, ao mesmo tempo, buscou fundamentar sua legitimidade na representação dessa população, com base nas denúncias das deficiências do sistema prisional e também a partir dos códigos de condutas formulados no mundo do crime. Então, ainda que a gente não consiga entender completamente esse parágrafo, a gente entende que parte dele, né, e a gente vê que não tem uma correlação direta entre as unidades gramaticais, frases e parágrafos e as unidades de sentido, como proposições e argumentos, a partir de desenhar a hipótese, a gente tem efetivamente o argumento principal do autor, tá? Então, a gente poderia já colocar, assim, uma setinha ou sinalizar e talvez voltar para esse trecho num segundo momento. E aí, eu gostaria só, antes de terminar também esse vídeo, mostrar como no próximo parágrafo, o autor coloca pra gente, os autores colocam pra gente qual é a estrutura do artigo. Então, ele já apresenta, num primeiro momento, será feita a revisão de parte da literatura nas ciências sociais que explorou o tema das formas de organização dos presos. Então, vocês percebem aqui, grupo de presos, formas de organização dos presos, aqui deveria estar grifado em amarelo, na verdade, né, que são os termos relevantes.
no interior das prisões, nos âmbitos internacional e nacional. Em seguida, serão caracterizados os dois momentos em jogo: a experiência da formação em algumas penitenciárias paulistas de grupos representantes dos presos que ficaram conhecidos como Comissões de Solidariedade, depois a emergência e atuação do PCC, que é ainda hoje um dos principais desafios para a segurança pública no Estado. Então aqui é a segunda sessão, né? A primeira é de revisão da literatura, a segunda sessão é o relato empírico dessas duas organizações, então a gente vê que essas organizações elas são importantes no contexto desse texto, e para finalizar, são apontados alguns desdobramentos de pesquisa que exploram o problema da ação coletiva dos presos no sistema prisional. Então, aqui, né, a gente já poderia cumprir com a regra 3, que é expor as partes principais do livro e mostrar como elas estão ordenadas em relação ao todo. Claro, né, que uma das dicas dos autores é justamente não acreditar cegamente nas palavras dos autores, mas reconstruir cada parte com as suas próprias palavras, né? Porque às vezes os autores dizem que fazem alguma coisa, mas na verdade fazem outra. Entretanto, para fins de uma visão inicial, né, para ter um primeiro rascunho ou um primeiro outline, quando não dá tempo, por exemplo, de ler o artigo com tanta profundidade, a gente já poderia delinear os principais pontos dos autores a partir do que os autores fornecem para a gente, que é esse primeiro parágrafo aqui. E, bom, vale apontar que num segundo momento a gente voltaria para esse delineamento feito pelos autores e rechearia com mais argumentos a partir das outras partes do texto. Mas, por enquanto, a gente pode ficar com o que os autores mostraram para a gente. E no próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos para vocês de trechos que não valem a pena ser grifados e os quais a gente poderia ler um pouquinho mais rápido.